Muito boa noite, irmãos. A graça e a paz. Todo mundo me ouve bem aí? Dá um joinha aí para nós. Ótimo. É sempre uma satisfação viver essa experiência comunitária com os irmãos. Gostaria de dar também o meu bem-vindo aqui a vocês. Vocês ficam à vontade aqui na nossa sala, na nossa conexão Itabirito. Aqui está muito frio, né? Já é uma cidade fria e esse inverno promete muito. Gostaria também de deixar aqui os meus parabéns e as minhas felicitações a todas as mamães do grupo, né? A minha esposa, que é mamãe de 5 meses, da Melissa, também deixo aqui registrada a minha homenagem, né? Justa homenagem ao amor de mãe, que é um amor tão incrível, né? E tão exaltado nas Escrituras e também por Jesus. Eu gostaria de trazer uma reflexão aqui no Evangelho, mas na verdade nós vamos ler o Evangelho lá em Salmos, né? Salmos número 84, Salmo 84, é um salmo clássico, né? Que fala sobre o desejo e o amor, a paixão por Deus. É um salmo de um peregrino que está de caminho até Jerusalém para o templo, provavelmente em uma época de festividade religiosa. E nessa experiência onde ele está indo em direção ao templo, ele faz uma oração muito bonita, né? Salmos tem essa carga de poesia muito bonita. Nos Salmos nós temos muito mais espiritualidade no que diz respeito ao relacionamento com Deus do que religião. No Salmo tem muito mais sinceridade e espontaneidade do que dogma. O Salmo tem essa beleza de não se ficar preso a legalismo religioso, a esse tipo de coisa, a esse tipo de doutrina, né? E o salmista tem essa liberdade. Os salmos, como a gente sabe muito bem, a grande maioria dos salmos foram escritos por Davi e 12 dos demais, dos 150 salmos, foram escritos pelos filhos de Corá. Esse salmo especificamente foi escrito pelos filhos de Corá. Corá, Datã e Abirão são personagens complicados na Bíblia, porque tiveram uma sedição de rebeldia contra Moisés, não foram um bom exemplo. Mas, curiosamente, os filhos de Corá fizeram um dos salmos de beleza poética mais lindo que a gente pode ver aí nas Escrituras, e eu gostaria de ler. Vamos, se você tiver a Bíblia aí, você pode acompanhar, ou quem sabe aí no aplicativo, ou ouvir. São 12 versículos, e a gente vai fazer uma exposição aqui, falando sobre a experiência de Deus, ou a experiência do Deus do peregrino, né? Como que o peregrino aprendeu com Deus aqui. Eu gosto muito desse texto. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exaltam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e aonde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Deus meu e Rei meu. Interessante, né? A gente está vendo aqui um peregrino, um fiel, que está indo em direção ao templo com o coração fervendo de paixão por Deus, de desejo por Deus, e está vendo aquele cenário de peregrinação e muito provavelmente viu as andorinhas encontrando ninho, os pássaros encontrando lugares para também, encontrando casa, e ele fala: olha, o meu lugar é o tabernáculo, né? Aqui é geográfico mesmo, né? É o templo. Continua no versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em sua casa e te louvam perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles sem... Deixa eu só ler direito aqui, peraí, desculpe aí. Versículo 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele manancial, e bênçãos cobrem desde a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Senhor em Sião. O Senhor Deus dos exércitos escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus meu, Deus de Jacó. Muito bonita essa expressão
que é muito recorrente no Antigo Testamento. Deus de Jacó, um sujeito tão ambíguo, tão polêmico, e como que Deus sempre se manifesta como Deus de Jacó. Eu acho isso muito bonito. Olha, ó Deus, escuta o nosso clamor, contempla contempla o teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar na porta da sua casa do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O Salmos é carregado dessa poesia porque ela tem essa proposta justamente de tocar a alma. Salmo foi feito, inclusive, para ser cantado, né? E música tem esse poder de tocar a alma e também tem um fator pedagógico para trazer ensinamentos que ficam na nossa mente mesmo. E eu, estudando esse salmo, eu lembrei de um texto que eu li até do Ed René, que ele falava como que a igreja contemporânea não aborda mais a temática da peregrinação espiritual. E aí, no texto que eu estava lendo dele, me chamou muita atenção essa frase que eu gostaria de compartilhar a título de introdução. A igreja contemporânea tem privilegiado uma espiritualidade de poder imediato e de agenda em detrimento à peregrinação do discipulado. Tem privilegiado a experiência litúrgica religiosa em detrimento à vida comunitária. Interessante essa ideia, né? De que a igreja tem abandonado a ideia de uma peregrinação, de algo que você vai aprendendo com Deus com o tempo, na base da longanimidade, dos erros e acertos, da perseverança, da caminhada, e tem preferido aquela coisa da agenda, do evento, né? Terça-feira vai ser o dia de resolver os seus problemas, quarta-feira é o dia do sucesso, e essa ênfase no imediatismo religioso deixou de lado uma das maiores realidades, que o cristão ele está no caminho do discipulado, ele está no caminho, numa peregrinação de aprender com Deus. E esse texto especificamente, conquanto seja um texto situado no Antigo Testamento, de uma realidade que não condiz mais, a gente não tem um templo para ser cultuado mais, o templo agora é interior, Deus habita no nosso coração, mas as verdades, os princípios de fé, de sinceridade, de paixão, de temor, eles nos ensinam muito. E esse texto, curiosamente, o salmista vai trazer lições para nós que a gente vai aprender apenas na peregrinação. Certas experiências com Deus nós aprendemos apenas na peregrinação e não no imediatismo religioso. E aí, diante disso, nesses 12 versículos, eu gostaria de destacar, vou usar uma expressão aqui do Henrique, né, passar um marca-texto aqui simbólico em alguns versículos que traz lições muito importantes para nós. A primeira, que está aí entre o versículo 1 e o versículo 3, quando ele fala: quão amáveis são seus tabernáculos, ele está querendo ensinar para nós que Deus, na caminhada com Deus, o meu cachorro latindo, não se preocupa com isso, Joana vai dar um jeito ali no cachorrinho. Ele vai destacar um negócio muito interessante. Quando ele fala, olha, quão amáveis são seus tabernáculos, ele está indo para o templo, ele está indo para o encontrar com Deus e está fazendo de Deus uma experiência de prazer. E quando a gente anda com Deus de verdade, quando a gente tem uma experiência com Deus na peregrinação, a gente experimenta Deus como um prazer. A primeira lição que esse texto vai me ensinar aqui, que Deus, o Deus do peregrino, é o nosso prazer. Deus é o meu prazer e não o meu pesar. Quão amáveis são seus tabernáculos. É tão bom quando a experiência da espiritualidade é prazerosa. Quando a gente toma essa dimensão, é incrível, né? Estudando um pouco da ciência da religião, existe um movimento religioso recente que mostra que as tradições religiosas herdadas têm perdido muito a abrangência, a primazia nos dias atuais. Eles falam que hoje a experiência religiosa que permanece é aquela experiência subjetiva e que não mais está presa a uma tradição herdada. E isso é muito interessante, porque isso parte de algo que você mesmo viveu e não algo que você herdou, né? Eu, por exemplo, eu herdei uma coisa muito boa do meu pai. Meu pai, já falecido, ele me ensinou a ter princípios morais, até religiosos, que foram muito, muito, muito
muito úteis para mim. E ele sempre me ensinava, olha, é bom você frequentar a igreja e tudo mais, você pode ir lá todo domingo. Só que como eu ainda não tive aquela experiência da peregrinação, quando Deus ainda não se tornou prazer, aquela experiência ainda era pesar. Ainda não dava para falar quão amáveis são os seus tabernáculos. Eu ia assim por obrigação. É aquela coisa assim de obrigação religiosa. O peso da religião para fazer com que Deus seja pesar e não prazer é tão grande que faz com que a gente tenha uma certa indisposição com Deus, acha que Deus é medíocre, é mesquinho, que é ruim. E o salmista não, ele está dizendo, olha, quão amáveis são seus tabernáculos, feliz o homem que mora na sua casa. Ele está querendo dizer assim, olha, eu queria ser um levita para estar aí sempre. Né? Ele está querendo dizer que Deus é o seu prazer. E eu lembro nessa época onde o meu pai muitas vezes falava, olha Samuel, você tem que estar sempre na igreja no domingo, e eu ia. E quando eu acabava, saía da reunião, eu sempre falava assim, graças a Deus, cumpri minha obrigação. Quer dizer, a experiência da espiritualidade ali é pesar e não prazer. Imagina, graças a Deus que eu já estou em paz com a divindade. É uma coisa terrível. E como é bom quando o coração ele exulta pela presença de Deus. Tem até uma expressão que eu gostei muito, no versículo 2, olha, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Como que isso é incrível, sabe? E como que, quando a gente descobre que Deus é o prazer, muda muito a nossa referência de espiritualidade. Como, por exemplo, um ambiente virtual desse pode ser algo de muita edificação para o nosso coração, né? O Caio Fábio usa uma expressão muito boa, que ele fala da importância do congregar. Que quando congregar é bom mesmo, é verdadeiro. Quando ele congregar, a experiência de prazer é experiência de prazer. Agora, quando congregar é mal, é ruim, né? Não é prazeroso. Congregar é bom, quando congregar é bom. E agora, quando a gente tem esse prazer de, por exemplo, estar reunido com os irmãos e fazer dessa experiência algo bom, você diz, quão amáveis não mais são os tabernáculos, mas essa experiência de andar com o Senhor. Gosto muito disso. Lembro também, por exemplo, a Natália, a nossa companheira aí, viveu uma experiência muito bonita, quando lá, mais ou menos em 2007, de 2007 a 2010, a gente estava assim, vou usar uma expressão assim, bem visceral, a gente tinha um tesão pela palavra de Deus incrível. Era um negócio assim, de prazer. Gente, e eu fui criado numa referência de que a Bíblia era tipo uma pedra filosofal, um livro complicado, que não dava para ter prazer, era um código moral de ética, era uma coisa ruim. E de repente a gente foi descobrindo que aquilo ali é algo bom, que você pode dizer, era isso que eu precisava. Quão amáveis são seus tabernáculos, que experiência maravilhosa. Então, a primeira grande lição que a gente tira nesse texto do Deus do peregrino, que na peregrinação, Deus não é o seu pesar, Deus é o seu prazer. Você vai encontrar nele alegria, satisfação, plenitude. Deus não está como um velho sentado num trono com um livro anotando tudo que você está fazendo para depois jogar na sua cara. Não, Deus é uma experiência de prazer. Né? Jesus fala de um gozo completo. Né? O salmista no Salmo 1 fala que aquele que medita na sua lei tem prazer na palavra. É possível ter uma espiritualidade que não seja forçada, obrigatória. É possível ter uma espiritualidade leve, alegre, né? Vivaz, prazerosa. Né? Porque eu, por exemplo, sou professor de ensino religioso. E a referência de religião é sempre muito ruim. Então, quando eu vou para uma sala de aula e falo que eu sou professor de ensino religioso, eu já tenho que lidar com uma resistência muito grande, porque aquela ideia de que religião é um código de norma, é uma coisa chata. Aí os alunos que gostam de mim como pessoa falam, pô, professor, mas por que você foi dar aula de ensino religioso? Tinha outra matéria que você dá? Não, porque a referência de espiritualidade é ruim. A referência de religião é uma coisa de imposição dogmática, baseada no medo. Não. Na caminhada com Deus, de verdade, na experiência pessoal, você vai entender que Deus é o seu prazer. Essa é a primeira grande lição. A segunda grande lição que eu gostaria de destacar e que o salmista deixa muito bem claro é que Deus é o seu abrigo. Quando ele olha, alguns comentaristas dizem que esse peregrino, quando estava em direção ao templo, ele olhou para o templo e debaixo do telhado ele viu pardais encontrando casa e viu andorinhas construindo ninho, fazendo ninhos ali no altar mesmo. Né? E o salmista, por sua vez, diz, eles encontraram, e eu encontrei no seu altar
o meu abrigo. Eu gosto muito dessa expressão, porque essa ideia de abrigo tem pelo menos duas aplicações. A primeira é de um sentido existencial. Olha, nós vivemos uma época de uma crise de identidade, uma crise de sentido muito grande. Quando o salmista fala, olha, eu encontrei nos teus altares, e aqui eu não estou falando de um altar religioso, a gente está falando de Deus, da experiência do relacionamento com Deus. Eu encontrei no Senhor a minha saciedade. Eu encontrei no Senhor a minha plenitude. Isso é muito bonito. O próprio Jesus diz na carta aos Colossenses, ele fala, olha, a vossa vida está oculta em Cristo. Existe um sentido pleno da vida, de saciedade. Nós vemos muitas modas, né? Eu fico vendo essa onda assim, a gente nos últimos tempos vê uma onda assim de coaching, de empreendimento, e aí de vez em quando alguns amigos mandam alguns vídeos assim, olha, como conquistar o seu 1 milhão. Parece que virou uma motivação enorme da vida assim, você conquistar 1 milhão. Eu fico pensando, por que eu tenho que conquistar o meu primeiro 1 milhão? Eu recebi um vídeo assim, né? O primeiro assim, como conquistar o seu primeiro 1 milhão? Eu falei assim, gente, mas que ambição, hein? Quer dizer, eu sou o primeiro de muitos. Então parece que o sentido da vida se reduz a isso. E Jesus, quando ele está orando na oração sacerdotal, no João capítulo 17, ele diz assim, Senhor, guarda os teus filhos como o Senhor me guardou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Quando Jesus está dizendo que eles não são do mundo, ele não está falando daquela questão religiosa, não é do mundo porque ouve certas músicas, porque viu a live da Anitta. Não, não é por isso. Ele tá querendo dizer o seguinte, olha, não há saciedade, não há sentido para eles fora do Senhor. Eles não são dessa ordem de coisas. A saciedade dele, o sentido, o abrigo, aquilo de encontrei os teus altares, é só no Senhor, né? Não tudo isso passa, essas modinhas passam, de conquistar 1 milhão, de coaching para cá, de tudo isso, essas ondas, esses ventos de consumo que a gente vai tendo, prometendo realização interior, passa. O ser humano ele precisa de ter aquele abrigo, ele precisa de ter aquela sensação de ninho. Se a primeira aplicação dessa ideia do abrigo é o sentido existencial, a segunda é essa de refúgio. O texto fala que as andorinhas encontraram ninho para si. E a gente vive numa época que a gente precisa de ninho, né? A gente precisa de ninho. A gente precisa de um divã, né? Agora sim, há uma preocupação maior com a psicoterapia, com a psicanálise. O ser humano fica cada vez mais carente de ouvido, de abraço, de ninho. E o salmista está dizendo, eu encontrei nos teus altares, assim como a andorinha encontrou ninho para si, eu encontrei ninho no Senhor. Há uma necessidade de que a gente possa encontrar no Senhor também o nosso terapeuta, o nosso divã. É isso que o salmista está dizendo. Na peregrinação, eu posso cansar, eu posso muitas vezes sofrer, mas eu tenho um refúgio, eu tenho um ninho do qual eu posso contar os meus problemas, as minhas dificuldades. Já vivi experiências na caminhada de muitas aflições, que eu orava e ia viver uma determinada situação, e quando eu saí de lá, sabia que o Senhor estava comigo e vivia por exemplo, uma porta que se fechou, alguma palavra que não foi boa, e de noite eu ia lá e contava para Jesus aquilo. Eu achava isso muito legal. Contava para Jesus algo que ele me viu, estava comigo, viveu comigo. É a ideia do refúgio. Tinha até um cânticozinho assim, quando os crentes eram crente raiz, bacana, que cantava, conta para Jesus onde é a sua dor e ele te ajuda a carregar a cruz. Essa ideia de encontrar no Senhor refúgio. Agora, meus irmãos, essas duas primeiras lições aqui, que Deus é um prazer e que Deus é um abrigo, você só vai experimentar, não é na quarta-feira da vitória, nem na quinta do sucesso, é na peregrinação, é no engajamento, é levando a espiritualidade para o chão da vida mesmo. E eu gosto muito dessa ideia de encontrar no Senhor ninho, né? Jesus deixa isso muito claro para a gente também. A terceira coisa que eu gostaria de marcar aí também nesse texto, ou a terceira lição que esse peregrino aqui do salmista nos ensina, é que Deus é a minha força. No versículo 5, 6 e 7, ele vai falar o seguinte: bem-aventurados os que habitam na sua casa, e bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração
se encontram caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele manancial, e ele vai de força em força. Eu acho isso incrível, sabe por quê? Porque na peregrinação a gente cansa, na peregrinação a gente suja os pés, na peregrinação a gente desfalece. É um texto muito bonito do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que nós muitas vezes ficamos perplexos, mas não desanimados, atribulados, mas não destruídos, aflitos, mas não angustiados. Ele está falando, olha, nós cansamos, nós caímos, né? Gosto dessas expressões do apóstolo Paulo, mostrando que na caminhada a gente tem que ter alguém onde depositar a nossa força. E o salmista deixa isso muito claro. E é interessante como que também tem algumas aplicações, essa ideia de Deus como a minha força. Ele diz, bem-aventurado aquele cuja força está em ti. E essa força, a primeira coisa que o salmista vai fazer, ela traz resiliência. O texto diz assim, muito bonito por sinal. Olha só, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Essa capacidade de encontrar força no Senhor, para fazer uma releitura da adversidade, para trazer novos valores, novos significados. Nós vivemos numa peregrinação onde o sofrimento faz parte. E quando nós temos um Deus, cuja força, a nossa força está nele, é totalmente possível fazer uma resiliência, trazer novos valores. O apóstolo Paulo, preso na carta escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz, as coisas que têm me acontecido, preso, as coisas que têm me acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho, porque as minhas algemas têm sido conhecidas em muitos lugares, e por essa causa, muitos têm tido maior coragem para pregar o Evangelho. Ele está pegando uma adversidade, uma situação difícil, e focando na força do Senhor, e fazendo uma releitura, trazendo uma resiliência, fazendo das dores adubo por ser, né? Uma expressão do Caio Fábio. Uma outra expressão bacana que ele usa é o cair para cima. É quando você faz da sua queda, você relê, você fala, não, caí, agora eu vou levantar, né? Essa queda vai me fazer um sujeito melhor, porque na caminhada, na peregrinação, a gente vai cansar, mas, como disse aqui o salmista, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, porque ele pode sim viver um vale árido, mas vai fazer desse vale árido um manancial. Quem sabe você, meu querido irmão, não está vivendo um momento assim, de que você tem que encontrar no Senhor força para fazer uma releitura do seu momento e fazer desse vale árido um manancial. Eu te desafio a colocar a sua força e a sua esperança no Senhor, porque diz o próprio salmista ainda, nesse contexto, que essa força traz perseverança. No versículo 7 ele diz, eles vão indo de força em força. É interessante como que na caminhada a gente precisa dessa perseverança. Esse mesmo apóstolo Paulo, que escreveu preso lá a carta aos Filipenses e fez uma ressignificação de tudo que ele estava sofrendo, ele fala que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança produz, isso é tudo fruto de caminhada, né? Num dia de um evento religioso, você não vai desenvolver perseverança. Num dia de um evento religioso, você não vai desenvolver experiência, é só na peregrinação. E todos nós somos peregrinos. Alguns cansados, alguns atravessando um vale árido, né? E o apóstolo Paulo fala, a tribulação produz perseverança, ela produz experiência e ela produz esperança. Porque uma vez desenvolvendo a perseverança, você adquire experiência. Falou, já passei por isso, já passei por situações difíceis e o Senhor estava comigo, né? E essa experiência agora gera uma esperança, porque assim como o Senhor cuidou de mim naquele momento, Ele cuidará de mim também nesse momento. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A gente aprende Deus como força na peregrinação. Acho isso muito bonito. Então, Deus é o meu abrigo. A terceira coisa que eu gostaria de destacar, a quarta coisa que eu gostaria de destacar é que Deus é bom, né? A gente experimenta essa bondade de Deus na peregrinação. O versículo 11 diz assim, porque o Senhor Deus
é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. É interessante como a gente, na peregrinação, experimenta certas bondades de Deus. Ontem eu fiz uma experiência muito legal, assim, à noite. Estava mexendo no computador e a minha esposa, ela sempre gostou de tirar foto. Ela sempre gostou, gosta muito de foto. Só que, embora ela goste muito de foto, ela não é muito publicitária, vamos dizer assim. Ela não posta muitas fotos. Gosta de guardar. E aí eu estava com HD, estava com um computador de fácil acesso e tal, vendo filme. Aí eu comecei a mexer no HD e eu vi fotos assim, né? Hoje a gente tem um diário de imagem. Antigamente a gente tinha diário de texto, a gente tem diário de imagem, né? Viva o Google Drive, que guarda lá as nossas fotos antigas. E eu estava vendo fotos assim de 2006, do começo de namoro, as coisas que a gente viveu. E aquilo foi passando um filme na minha cabeça, assim. Eu fui vendo a minha peregrinação, assim, de 2006 até agora, 2020, né? O tempo passa rápido, né? Passa rápido, é uma coisa incrível. E aí eu vendo aquelas fotos, eu falei assim, olha, como que Deus tem sido bom com a gente. Como que Deus tem nos enchido de bênçãos, e bênçãos sem medida mesmo. Na peregrinação você experimenta. A gente tem que sempre entender que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gente, infelizmente, carrega uma imagem de um Deus indisposto, que Ele não vai te fazer a sua vontade, porque a sua vontade é sempre ruim, né? A gente não entende um Deus que tem prazer em nos abençoar, né? Ontem mesmo eu estava capinando o lote aqui na minha casa, né? Coisa de quarentena, e eu estava capinando a grama. Aí, ultimamente eu estava capinando, estava trabalhando muito. Eu falei assim, oh, gente, eu tenho que arrumar uma ferramenta, né? Vou arrumar uma ferramenta. Eu comprei um carrinho de cortar grama. Dividi lá de não sei quantas vezes, né? E comprei o carrinho. Como que aquilo mudou a experiência de trabalhar? Eu estava empurrando o carrinho e vendo, gente, que maravilha, como que Deus tem cuidado da gente. Como que isso aqui é uma bênção. E que Deus tem feito tantas coisas boas, e a gente aprende na caminhada que Deus é bom e nenhum bem sonega aos que andam retamente ou aos que nele confiam. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de deixar essa mensagem, essa reflexão, que certas lições a gente vai aprender e vai levar para a vida na peregrinação. Sabe? Deus é o nosso prazer. Deus é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, é o nosso terapeuta. Deus é a nossa força. Nesses dias difíceis nós temos em quem recorrer. E Deus é bom. A gente experimenta isso na caminhada. Quem sabe você vive momentos onde tem que fazer essa resiliência, essa ressignificação de valores, para que você possa entender que na sua peregrinação você vai experimentar a bondade de Deus, o prazer em Deus, a força que Ele nos dá e o ninho que Ele sempre tem para nós. Que o Senhor possa te abençoar. Eu gostaria de fazer uma breve oração. Espero que alguma coisa possa ter sido útil para você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela nos ensina. Muito obrigado porque essa experiência do peregrino salmista nos foi útil nessa noite para a gente aprender que andar com o Senhor é prazeroso. O Senhor não é contra nós. O Senhor é por nós. Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem sido a nossa força. O Senhor tem nos colocado de pé, que ainda que nós possamos estar perplexos, não estaremos desanimados, porque o Senhor nos põe de pé. O Senhor tem sido o nosso abrigo, o nosso refrigério, o nosso terapeuta. E mais ainda, o Senhor não tem sonegado bênçãos para nós. Isso não precisa de campanha da prosperidade. Isso é a sua bondade que se estende sobre nós, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu oro, meu Deus, para que, de alguma forma, essa reflexão alcance lugar no coração dos meus irmãos e o Senhor possa ensiná-los nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.